Boa noite, paz seja convosco de novo. Pode se sentar. Graças a Deus. Gostaria que você prestasse atenção. Nós vamos ter aqui um momento de nós lermos a palavra de Deus, a última mensagem de Deus para nós esse ano de 2019. Pastor, óbvio, né? Talvez seja esse seu pensamento. Lógico que eu amo a Deus, pastor. Por que o senhor está fazendo essa pergunta? Mas a gente tem que demonstrar o nosso amor a Deus com as nossas atitudes, com a nossa demonstração de amor. Não é suficiente a gente falar, apenas dizer que nós amamos a Deus. Deus, com certeza, Ele só conhece o seu interior. Ele sabe do teu interior, conhece a tua vida, a tua alma, o teu coração. E você, por achar isso, por saber disso, melhor dizendo, por saber disso, você acha que é suficiente você apenas sentir esse amor. Só que na palavra de Deus diz que amor para mim, para nós, que o amor não é apenas um sentimento, mas é um comportamento, é uma atitude. Então nesse momento, a sua devoção, o seu amor a Deus vai ser dedicado à palavra, amém? Porque talvez essa palavra pode mudar a sua vida para o próximo ano. Ou não. De repente, já está mudando. Ou se você não quer que Deus mude a tua vida, nada vai acontecer. Vocês entenderam? Porque apesar de ser um culto de final de ano, de festa, daqui a pouco a gente vai falar, vai dizer uns aos outros, feliz ano novo, feliz 2020, etc e tal. Esse é um culto de adoração e reverência ao nosso Deus. Amém? Bom, antes de eu falar, eu ler o texto aqui, eu vou fazer alguns comentários. Aliás, antes de nós lermos a palavra, nós temos um ato profético para fazer aqui. Mas antes de fazer esse ato profético, eu quero falar uma coisa a respeito disso daqui. A campanha Reparadores de Brechas. Lembro muito bem quando eu comecei a receber esse direcionamento de Deus. Deus começou a falar para mim, olha, você pode fazer. É lógico que eu pedi alguns conselhos para algumas pessoas. As pessoas deram algumas ideias. De acordo com essas ideias, eu falei assim, como que eu posso colocar isso para frente? Como que a gente consegue implementar isso? Trazer uma campanha de ofertas de votos para a igreja. E aí a gente começou a pensar na imagem e nas cores. Aí eu pedi para o Luiz, e graças a Deus você está aqui, Luiz. Que aí eu não vou falar e as pessoas vão saber quem é que idealizou comigo esse negócio aqui. A gente montou essas imagens, na verdade o Luiz que montou, mandou para mim, falei, dá para você fazer os quadradinhos, a gente vai fazer os adesivos, e à medida que o povo for trazendo as ofertas, a gente vai colando esses adesivos com as cores, cada cor vai representar um valor, e aí ele fez, né, todo esse trabalho, graças a Deus, o Luiz me ajudou a fazer isso. Foi um trabalho muito bem feito. E aí isso começou em 2018. E a ideia era qual? A gente havia acabado de fazer uma reforma aqui na igreja, que foi colocação do piso, a reforma das paredes. Quem é que lembra como que era o piso da igreja? Quem não quer levantar a mão, talvez não seja da nossa igreja naquela época, mas eu vou
refrescar a memória. Era um piso de ardosa, uma ardosa, a mesma ardosa que estava fora, só que era mais rústica. A gente não conseguia limpar direito. A gente gastava uma fortuna com cera. Era difícil de limpar. Qualquer reforma que a gente fizesse, qualquer coisa que a gente fizesse aqui na igreja, o piso ficava todo sujo. Era um trabalho enorme limpar. Quem lembra como que era a parede da igreja? A parede toda descascando, toda irregular, né? A umidade fazendo a pintura ficar caindo, esfarelando no chão. E aí nós fizemos essa reforma com o dinheiro, assim, o caixa da igreja estava bem, a igreja estava capitalizada por causa das ofertas, dos dízimos, e conseguimos fazer tudo isso. Não ficamos devendo nada para ninguém, nem para o pedreiro, nem para os lugares onde a gente comprou esses pisos. Não foi um piso barato. Enfim, nós fizemos. Só que na ideia de capitalizar a igreja de novo para uma nova reforma, nós lançamos a campanha dos votos reparadores de brecha. E aí, muitos de vocês, inclusive eu, nós a cada mês dávamos um valor além das ofertas e além dos dízimos. Nós dávamos um valor a mais. E à medida que nós fomos cumprindo, né, a nossa intenção, a igreja foi se capitalizando de novo com aquele dinheiro que foi gasto da primeira reforma. E hoje, graças a Deus, o que nós gastamos para a primeira reforma foi tudo, voltou para o caixa da igreja com até um valor a mais, graças a Deus, por causa dessas ofertas. Amém? Glória a Deus. Foram vocês que trouxeram essas ofertas. Só que o que acontece? Inclusive eu tenho que até pedir perdão para a igreja, porque a minha intenção de começar a reforma, essa segunda reforma, qual que era a segunda reforma? O banheiro aqui atrás, o muro aqui do lado, construir o nosso muro mesmo, porque nós não temos o muro, esse muro é do vizinho, e a cobertura aqui lateral. Para fazer essa segunda reforma, eu pretendia fazer no final de outubro, começo de novembro, começar essa reforma. E nós não conseguimos, por quê? Não por causa do dinheiro, mas porque falta pessoas que a gente tivesse confiança para poder trazer aqui. Você vai se acostumando, eu vou falar, vai sair os rojões aí, os barulhos, eu vou ter que dar uma parada e repetir de novo. Então, para ter uma pessoa de confiança para começar essa obra, nós não conseguimos encontrar alguém que pudesse ficar aqui, né? E aí, Deus já está fazendo a obra, né? E aí a gente foi esperando e guardando dinheiro. Hoje nós já temos a previsão para começar logo no começo do ano que vem, uma pessoa, inclusive já está chegando mais pessoas que se propõem a vir trabalhar, porque não é qualquer pessoa que pode vir aqui, entrar na igreja e fazer o trabalho, porque a gente precisa confiar na pessoa, enfim. Vocês estão me entendendo? Sim. Outro problema é o seguinte, é que nós precisamos fazer a reforma aqui atrás, e para mexer nessa reforma aqui, que é fazer o banheiro, nós vamos mexer em essa parte aqui no fundo, inclusive aqui a casa onde o pastor Luiz e o pastor José estão morando. Então não dá para fazer essa obra agora sem que a gente tenha um planejamento bem feito, bem estudado, para não prejudicar o pastor Luiz e o pastor José. Vocês estão me entendendo? Estou fazendo aqui uma prestação de contas, porque que a gente ainda não iniciou a obra. Mas graças a Deus, e por causa das ofertas que vocês trouxeram, nós já temos o dinheiro para começar essa nova reforma. Amém? Agora o que acontece? Presta atenção aqui. Nós conseguimos preencher tudo? Não. Conseguimos?
Olha só, a minha fé foi tão desproporcional que eu coloquei muitos quadradeiros para o vermelho, que era o valor menor, e poucos para o roxo, que era o valor maior. E o amarelo também, bastante. E no final das contas, quem ficou faltando mais foi o vermelho e o amarelo. Mas o que acontece? O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar esse painel aqui. Mesmo nós não terminando de completar os painéis, a nossa intenção é lógico completar, né? Ia ficar bonito, a gente ia até colocar no quadro. Mas eu não posso continuar deixando esses cartazes aqui, porque a campanha era só para 2018, 2019. No finalzinho de 2018, começou em outubro de 2018 e o ano de 2019. Como nós não completamos, não tem problema nenhum. Porque apesar de nós não termos completado, nós já temos o dinheiro para começar a reforma, graças a Deus. Então, mesmo não completando, pode ter certeza absoluta que se você teve um propósito de trazer essas ofertas e espera que Deus faça algo sobrenatural na tua vida por causa dessas ofertas, Deus ele é fiel para fazer isso, em nome de Jesus. Eu tenho base bíblica para falar isso. Porque quando a palavra de Deus diz que quando nós semeamos com alegria para a pregação da palavra, semeamos para a alimentação espiritual das pessoas, Deus ele acrescenta 100 vezes mais. Foi o próprio Jesus Cristo que falou isso. Amém? Você acredita nessa palavra? Então, se você participou desses votos, dessa campanha de votos, se você trouxe essas ofertas durante esses meses, eu quero orar por você. Primeiro agradecendo a Deus pela tua fidelidade e pedindo para que Deus realize aquilo que você precisa, aquilo que você espera do Senhor, aquilo que você propôs no seu coração quando você começou essa campanha. Porque a gente fez essa campanha justamente para isso, como gratidão a Deus por aquilo que Ele está fazendo neste lugar e nas nossas vidas. Amém? Agora, apesar de não ter completado os quadros, e apesar de nós tirarmos esses quadros, que nós não vamos ficar com esses quadros aqui, nós vamos continuar, se você quiser continuar trazendo a sua oferta para a reforma da igreja, você vai continuar entregando a sua oferta da maneira que você quiser. Assim como você traz suas ofertas normais, assim como você traz seus dízimos, a sua oferta especial para esse objetivo vai ser contado pelo Senhor e Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Porque quando eu comecei, inclusive, até quero fazer um testemunho particular. Quando eu comecei essa campanha, eu pensei assim: tudo bem, eu vou lançar essa campanha para as pessoas ajudarem na reforma da igreja. Já está. Eu expliquei para a igreja os projetos, mostrei. Lembra que eu mostrei até os desenhos? Lembra? Quem lembra que eu mostrei os desenhos do projeto, o projeto aqui dos banheiros? Eu até mostrei no telão. E eu pensei assim: eu vou fazer isso, mas eu preciso ser o primeiro. E eu não sabia direito o que eu ia fazer, como que eu ia ofertar. Deus me colocou no coração de fazer uma coisa além daquilo que as pessoas, além daquilo que eu já fazia normalmente. E assim, não foi um valor pequeno, foi um valor assim, normal, como a gente costuma separar todos os meses. Era um valor realmente muito maior daquilo que eu sempre separei como oferta. E aí eu fiquei pensando, bom, é um ato de fé. Amados, presta atenção numa coisa: Deus não me deixou faltar nenhum mês esse valor que eu coloquei nessa campanha. Em nenhum mês, esse valor que eu separei a mais, que não foi pouco, eu não estou falando isso para me engrandecer.
Eu estou falando isso porque, assim como vocês fizeram, eu também faço parte. Eu também quero ser o primeiro a me gastar, a gastar aquilo que eu tenho, para que a obra de Deus cresça. Eu preciso ser o primeiro. E Deus não me deixou faltar nada, nem para mim, nem dentro da minha casa. Graças a Deus. E eu costumo fazer essas coisas. E graças a Deus, Deus recompensou. Então eu quero orar, eu quero agradecer a Deus pela sua vida que fez parte dessa campanha. Eu queria que todos pudessem fechar os olhos. E se você fez parte dessa campanha, se a cada mês você trouxe uma oferta especial dedicada a essa campanha para 2 brechas, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração, para que você possa receber essa oração, para que eu possa te abençoar nesse momento. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que se colocou na brecha de fato, Senhor, para nos ajudar a arrecadar, Senhor, novamente o dinheiro para que a gente possa continuar a reforma dessa igreja. E o objetivo, Senhor, sempre é para te glorificar, te exaltar. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não precisa de templos feitos por mãos de homens. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não precisa de luxo, de conforto, que o Senhor não precisa nada disso, que mesmo que nós estivéssemos dentro de uma caverna, numa praça, ou no ar livre, adorando e bendizendo o Teu santo nome, o Senhor aceitaria a nossa adoração, o nosso louvor, se nós fizéssemos com o coração aberto. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não precisa de nada dessas coisas materiais que nós fazemos, mas o nosso objetivo, Senhor, é ter uma certa comodidade para receber as pessoas, para receber os visitantes, para atender as pessoas, para que as pessoas possam se reunir com comodidade, Pai. E nesse objetivo, Senhor, nós queremos reverter isso para o próprio povo, Senhor, para os Teus filhos, Pai. E por isso nós fazemos para o Teu louvor e para a Tua honra, Senhor. E por isso, meu Pai, eu quero te agradecer por cada um que fez parte dessa campanha, que entendeu esse objetivo, Senhor, e que nos ajudou. E quero agradecer, Senhor, também aqueles que vão continuar de alguma maneira com as suas ofertas especiais, com as suas ofertas de gratidão, com as suas primícias, que vão continuar nos ajudando na tarefa de fazer com que essa igreja seja reformada, seja bem estruturada, todas as coisas sejam bem feitas para o Teu louvor, honra e glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero ler aqui em Êxodo capítulo 23, que agora vai ser outra coisa importante que precisamos fazer. Mas você entende que quando você serve a Deus, Deus Ele te abençoa, que Deus é um Deus abençoador. Amém? Mas a gente sabe que nós não estamos em busca das bênçãos de Deus, isso que é o certo. Quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, não é por causa das bênçãos do Senhor, mas por nós servirmos a Deus, Ele nos abençoa. E aqui em Êxodo capítulo 23, no versículo 25, diz assim: servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Vou repetir o versículo, Êxodo 23, 25. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Amados, nós estamos num tempo em que muitas pessoas questionam a palavra de Deus, que elas questionam a validade e a eficácia da palavra de Deus.
E aí a gente entende que para esse tempo de falta de fé, de falta de confiança no Senhor, nós que somos filhos de Deus precisamos ter a nossa fé mais fundamentada, mais ainda fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Primeiro porque nós dependemos do Senhor, dependemos dessa palavra. Então, veja bem, esse texto, esse versículo, a gente sabe que em muitas situações da nossa vida nós passamos por enfermidades, passamos por dificuldades, passamos por momentos em que precisamos, por exemplo, ir para o médico, passar no hospital, no posto de saúde, etc. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, né? Nós, apesar de sermos criados por Deus para sermos eternos, por causa do pecado nós temos essa barreira da nossa saúde, ok? Então, se a gente não se cuidar bem, a gente vai passar por essas dificuldades da nossa saúde, não é mesmo? Então, presta atenção numa coisa. Eu não estou dizendo que você não vai precisar passar no médico, mesmo porque uma das coisas que a gente precisa cuidar muito bem é da nossa saúde. Está aqui, ó, projeto de vida. Quem trouxe? Agora é a hora da pessoa falar: ai, esqueci. Eu trouxe. Está aqui, ó, a área da saúde. Quais são os meus planos? Posso falar sem problema nenhum. Fazer um check-up, que eu já estou chegando aos 50. Já era para ter feito, né? Segundo, parar de beber refrigerante. Eu trouxe suco. Terceiro, começar atividades físicas regulares. E eu coloquei por último aqui, ó, que é uma área da minha saúde emocional, planejar nossas férias. E aí eu tenho que descansar também. Veja, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Nós não somos infalíveis, nós não somos pessoas super-homens, homens de fé, nada disso. Agora, o que esse texto me diz é que se nós servirmos a Deus, Ele vai nos abençoar a tal ponto que ainda que a gente tenha que passar por esses procedimentos de saúde, de busca, né, de tratamento da nossa saúde, Deus vai nos abençoar, vai cuidar de nós, vai colocar pessoas profissionais para nos ajudar nessa área. Amém? Você está me entendendo? Que Deus vai nos proporcionar momentos em que a gente talvez passe por aquelas situações, mas a gente vai ter como se sair bem. Porque se for no momento da nossa morte, aí não tem como, porque todos os nossos dias estão contados por Deus. Amém? É fato, a gente sabe que o dia da nossa... que todo mundo aqui está com uma senha na mão. E quando chegar a tua vez, quando falarem a tua senha, não tem jeito, você vai partir. Mas enquanto não for a tua hora, Deus vai te ajudar a você cuidar da tua saúde. Amém? E quando diz aqui que quando nós servimos a Deus, Ele vai abençoar o nosso pão e a nossa água, são a nossa despensa, o nosso alimento, aquilo que nos revigora, aquilo que faz com que a gente tenha força, vigor para trabalhar, para produzir, para fazer as coisas. Você está me entendendo? Quem serve a Deus vai ter vigor, força física, porque o pão e a água vai ser abençoado. Você vai comer e você vai ser saciado por aquele pão. Você vai beber e você vai ser saciado por aquela água, por aquele alimento, por aquele líquido, que não seja refrigerante, que seja outro, mas você vai ser alimentado, porque não vai faltar a bênção de Deus na tua casa. Amém?
com esse objetivo, eu quero abençoar o pão e a água. Aliás, eu não, vou pedir a bênção de Deus para o pão e a água que você trouxe. Você trouxe? Bem, aí algumas pessoas vão ficar pensando: pastor, eu não trouxe pão e água porque eu não sabia. E se você não sabia que era para trazer o pão e a água, você vai fazer uma coisa que depois eu vou te orientar a fazer. Mas para aqueles que trouxeram, eu gostaria que você pegasse agora seu pão e a sua água. Eu vou pedir, por favor, que a minha esposa venha aqui para fazer essa oração. Porque eu considero a minha esposa mais abençoada do que eu. Também. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente não vai pedir para você se levantar, porque a gente sabe que quando você está na mesa assim é um pouco mais difícil. Então, mesmo sentados, eu vou pedir para a pastora orar e abençoar o pão e a água que você trouxe. E para aqueles que não trouxeram, depois eu vou falar o que você vai fazer. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Cadê o nosso pão? Ô, Jeová. Irmãos, isso não é nenhum tipo de simpatia. Desculpa, não é nenhum tipo de simpatia. Não é para pôr o pão dentro do arroz. Não é para espargir, sei lá a palavra, pela casa a água. É para beber a água com o meu pão. E crer que nisso a prosperidade vai para a sua casa. Mas você tem que acreditar. Então, se você está com o seu pão aí e a sua água, a gente traz tanta coisa para a igreja, às vezes eu já esqueci até filho, de tanta coisa que a gente carrega para a igreja para lá e para cá. Você está bem, mas respira fundo, você está tão agitada. Você está sentado perto de alguém? Nos cultos você não senta perto de alguém mesmo? Não é? É o fundão. Tem gente conversando achando que está num restaurante, achando que está na praça de alimentação. Não está, não. Preste atenção, nós estamos na igreja. Sabe que isso é um exercício, né, Leste? Eu falei esses dias aqui que a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Quando a pessoa fala para você se levantar, é para você se levantar. Só se você não puder, você não levanta. Aí você senta, quando a pessoa diz senta, pode assentar. A gente tem que ter ordem e respeito aqui dentro. Não é porque a gente está sentado em mesas, porque é festa, porque a gente vai comer. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Você consegue ficar em silêncio? Você consegue conversar com o seu irmão, com a sua irmã mais tarde, quando acabar, na hora da confraternização? Você consegue, na hora de louvar, de adorar a Deus, você consegue ficar em pé? Você consegue ouvir? A gente tem que levar as coisas de Deus a sério. Isso daqui eu falei é um exercício. Porque a gente tem que aprender a honrar e respeitar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar que a gente estiver. Não é só quando está arrumadinho as mesinhas, as cadeiras. A sua idade não te perdoa de você conversar fora de hora, de você ficar rindo, de você atrapalhar, de você passear pela igreja, não. Aqui é a casa do Senhor, mas é um lugar de respeito e de silêncio. Amém? Olha aí como vocês sabem ser educados. É a coisa mais linda. Eu vou tirar até uma foto agora, como vocês estão bonitinhos. Agora nós vamos orar. Eu não sei o que o pastor vai fazer com quem não trouxe. Pega o seu pão, a sua água, segure aí. Você sabe as necessidades, até as dificuldades em sua casa. Às vezes tem gente desempregada na tua casa.
às vezes tem dificuldade, porque às vezes mesmo trabalhando a gente passa por dificuldade, ou não? Às vezes a gente se enrola se enrola de um jeito que mesmo todo mundo trabalhando, e se cai uma chuva de notas de 100 no seu quintal, dali 3 meses que não tem mais dinheiro. Então você vai orar, consagrar a Deus o seu pão, para que não falte a sua água, para que não falte também. Ai, água não falta não, fica aí 3 meses sem pagar água, para ver se não vai faltar água na tua casa. A água não acaba nunca, não. Você que pensa, tudo tem fim nessa vida, tanto o bom quanto o ruim. Então, quando nós temos o pão e a água, nós representamos aqui o alimento, o básico. Então, nós vamos pedir a Deus, consagrando nesse ato simbólico, que o básico não nos falte. Pode nos faltar o luxo, pode nos faltar o excesso, pode nos faltar a vontade, pode nos faltar o leite condensado, pode faltar picanha, mas o pão, a água, a saúde, o básico você vai ter. Você está entendendo? É isso que nós vamos pedir a Deus, para que haja na sua casa, para que você seja fiel a Deus como Deus é fiel com você. Feche os seus olhos e ore comigo. Consagra a tua casa, o teu salário, consagra o teu emprego, a tua casa, coloca nas mãos de Deus as tuas dificuldades. Pode orar. Agradeça a Deus porque não falta nada. Senhor, eu tenho que te agradecer, porque quando eu abro o meu armário, eu não preciso comprar nada. Quando eu abro minha geladeira, Senhor, obrigado que eu não preciso comprar nada. Ou não, que precisa. Ai, Senhor, está faltando, não tem leite, não tem pão nessa casa, acabou o óleo, acabou o papel higiênico. Você conhece a sua família, a sua casa. Comece a orar. Fica olhando para mim, não. Feche os teus olhos, comece a falar com Deus. Lembre de tudo que o Senhor te deu esse ano. Que apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, você está aqui, ó, com saúde, vivo. Você entrou andando aqui. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado forças, o Senhor tem nos dado, Senhor, sabedoria, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos sustentado. E nós sabemos, Senhor, que independente do nosso trabalho, independente das nossas correrias, independente do nosso salário, quem tem nos sustentado é o Senhor. São as tuas mãos sobre nós, é a tua fidelidade sobre nossas vidas, é a nossa fidelidade, é o nosso nos entregar ao Senhor que tem nos sustentado e tem nos abençoado. Pai, quero colocar nas tuas mãos cada família aqui representada. Quero colocar nas tuas mãos cada pai, cada mãe, Senhor. Cada um, Senhor, daqueles que são responsáveis de trabalhar, de ajudar em casa. Cada um dos filhos, Senhor, que sabe que passa às vezes por necessidades e não tem. Senhor, o Senhor tem nos presenteado com coisas que nós nem merecíamos, com coisas que nós nem sonhávamos, que nem pedimos ao Senhor, o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos abençoado. Então, muito mais do que pedir, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem abençoado, porque o Senhor é um Pai fiel e amoroso com cada um de nós. E quando falta e quando falha, é o Senhor nos ensinando, o Senhor nos treinando. Recebe, Senhor, esse pão, nós consagramos ao Senhor, esse pão e essa água, que seja o símbolo que nos nossos lares, nas nossas casas, não vai faltar o básico, a nossa luz não vai ser cortada, a nossa água não vai ser cortada. Quando nós precisarmos de condução, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai nos levantar, o Senhor vai enviar aquele que vai nos ajudar, mas não vai nos faltar. Nós consagramos crendo no Senhor, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Que não trouxeram, vocês vão fazer o seguinte: logo na primeira refeição, primeiro café da manhã, que vocês tiverem oportunidade de ter com a família, de preferência com a família reunida, ou oportunidade que você tiver alguém, o chefe da casa,
marido, ou a esposa, o casal, enfim. Vocês organizam aí. A primeira oportunidade, você vai fazer exatamente isso. Você vai pegar a água da torneira mesmo, precisa comprar, enche uma vasilha, uma jarra, enfim, e o pão que você vai providenciar, a padaria, seja qual for o tipo de pão, e você vai pedir para Deus. Primeiro você vai dar graças, agradecer. Pai, muito obrigado porque o Senhor está me alimentando, o Senhor está repondo as minhas forças, as minhas energias pelo alimento que nós podemos ter a cada dia. E aí você pede para Deus abençoar todos os dias durante esse ano o pão e a água, para que não falte o vigor, a saúde e a força para produzir. Amém? Uma oração de passos simples. Em nome de Jesus você vai fazer isso. Amém? Para aqueles que não trouxeram. Glória a Deus. Aqui mais uma coisa que eu preciso falar antes da gente ler a mensagem de hoje, porque depois eu não vou ter tempo para falar. Nós estamos já nos preparando para o primeiro trabalho importante do ano de 2020. No dia 5 de dezembro vai ser o primeiro culto do ano de 2020, né? Nós estamos aqui 5 de janeiro, desculpa, 5 de janeiro. A gente está aqui, vai virar um ano aqui, mas de fato o primeiro culto de 2020 vai ser qual? Dia 5 de janeiro, no domingo, às 18 horas da tarde. No primeiro domingo do ano, vai ser o primeiro culto do ano. Nós vamos começar a campanha dos 12 dias. Campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Vamos fazer a primeira fase da campanha que a gente sempre faz, nós começamos a fazer já há alguns anos, dessa maneira: 6 cultos no começo do ano, em janeiro, e depois voltamos a fazer mais 6 cultos seguidos no mês de julho. Então a primeira fase da campanha vai começar no dia 5 de dezembro, que é o domingo, 5 de janeiro, e 6 cultos seguidos então. Domingo, 5 de janeiro, depois 6, 7, 8, 9 e 10. 6 cultos seguidos. Pastor, será que eu consigo? Em nome de Jesus você vai conseguir. Amém? Eu sei que tem muita gente que vai viajar, que está se programando para viajar, porque é mês de férias. Mas se você não for viajar, se você conseguir se organizar, você vai estar aqui conosco durante esses 6 cultos seguidos. Só no domingo que começa às 18 horas. Nos outros dias, o culto vai começar às 20 horas, às 8 horas da noite, e vai terminar às 9h15. Então é um culto bem rápido, bem dinâmico, que você não vai te atrapalhar, você pode estar presente aqui. E aí nesses cultos nós vamos ter mensagens de Deus para que a gente tenha um ano abençoado, e vamos orar por cada mês do ano de 2020. Amém? Eu conto com a sua presença, amados, para a gente estar junto nessa corrente de oração. É uma campanha de oração, não é uma campanha para que a gente tenha bênçãos, para que a gente receba bênçãos do Senhor, não. É uma campanha de intercessão e oração pelo ano de 2020. Amém? Eu tenho certeza absoluta que vai ter gente aqui para orar comigo, em nome de Jesus. Amém? Ok? Então, já fica sabendo. Dia 5 de janeiro começa, então, a nossa campanha, o nosso primeiro culto do ano. Agora sim, vamos ler a palavra de Deus, lá em Joel, capítulo 2. Glória a Deus.
Joel capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 28. Então a gente vai, antes da gente ler, só explicar rapidinho. Nós vamos ter um momento da palavra agora. Aí, 5 minutos antes da meia-noite, eu já com certeza já encerrei essa parte, a gente já fez a oração e tal, a gente vai orar também pelos projetos de vida. 5 minutos antes da meia-noite nós vamos nos reunir em família, as famílias vão estar juntas aqui para romper o ano de 2020, de 2019 para 2020, orando com os familiares, amém? Aí depois nós vamos ter a nossa ceia da comunhão. Vamos começar o ano já na comunhão, já comendo, em nome de Jesus, amém? Joel 2:28 diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Esse mesmo texto está escrito em Atos, capítulo 2. Vou pedir para você abrir também lá em Atos dos Apóstolos. Versículo 16. Quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. Atos 2:16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém? Feche seus olhos, Pai. É a Tua palavra, Deus, que queremos que entre na nossa vida, na nossa alma, e que provoque mudanças, e que transforme, Senhor, a nossa expectativa para a nossa vida, não apenas para esse restinho de ano de 2019, mas para toda a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Derrama a Tua unção sobre as nossas vidas, Pai, para que a gente possa entender o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Mas então eu fiz essa leitura porque antes de nós falarmos especificamente desse versículo, queria fazer 2 perguntas para você. A gente teve um tema do ano, né? Que é esse aqui, que está aqui em cima do projetor. Que 2019, nós começamos o ano 2019 falando que seria o ano dos sonhadores, o ano dos sonhadores, não o ano dos sonhos realizados, o ano dos sonhadores. Porque se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Isso foi um tema, e a gente sempre faz isso. A gente sempre tem um tema para que a gente possa ter uma direção para seguir, para que o Espírito Santo possa nos orientar. Isso se chama uma palavra rema, uma palavra que nos dá a direção. Só que aí eu poderia perguntar para você assim: o que move os seus sonhos? O que faz com que você seja verdadeiramente um sonhador? Porque algumas pessoas têm sonhos com intenções que não são tão boas assim. Sonhos gananciosos, sonhos altivos, sonhos sonho de você ser uma pessoa que você não pode ser, de você ter alguma coisa que você não pode ter, sonhos que
que você pode ter, mas com intenções erradas. Você está me entendendo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa saber o que realmente está movendo esse sonho, o que está provocando esse sonho, e se realmente nós estamos sonhando, se realmente nós somos sonhadores. Outra pergunta que eu preciso fazer para você é o seguinte: qual que seria a pior situação? Você vai achar esquisita essa pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer, eu quero que você pense com cuidado. O que é a pior situação? A pior situação é você, por exemplo, você ter uma vida boa, sossegada, tranquila, sem problemas nenhum, sem crise nenhuma, tudo tranquilo, sossegado. Ou o oposto a isso, totalmente o oposto a isso. Uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de situações complicadas. O que seria, qual que é a pior situação? Eu vou deixar você responder a primeira ou a segunda? A segunda. Todos acham que é a segunda? Uma vida sossegada, tranquila, maravilhosa, sem problema nenhum, 100% tranquilex, ou uma vida cheia de problemas, dificuldades, crises para serem resolvidas? Primeira ou a segunda? Vocês estão aqui? A primeira, a segunda? A segunda. A pior situação, estou perguntando, não a melhor, a pior, a primeira ou a segunda? Pois bem, eu vou mostrar para você que depende. Que não é nem a primeira nem a segunda, porque tudo depende dos sonhos que você tem, ou se você tem sonhos de fato. Nesse texto que nós lemos, o livro de Joel, primeiro texto, só para você entender o que está acontecendo. Judá estava passando por uma crise tremenda, fome, pobreza, escassez de comida. Por quê? Porque um exército de gafanhotos tinha acabado de destruir toda a colheita deles, destruindo tudo. Isso quando você lê o livro de Joel, capítulo 1, você vê exatamente isso. Houve uma devastação em Judá em que eles perderam tudo por causa desse exército de gafanhotos. E aí chamaram uma pessoa para que pudesse orientar, para que pudesse dar uma luz. Chamaram Joel para explicar para eles qual que era o problema, o que eles precisavam fazer, porque não era normal aquilo, tinha acabado tudo, destruído tudo. E chamaram Joel, e Joel chegou à conclusão, ele era profeta de Deus, ele chegou à conclusão que o problema era um problema espiritual, que eles tinham perdido o ritmo espiritual, se eu posso falar dessa maneira. Eles estavam passando por uma crise espiritual. Por quê? Porque eles participavam de cerimônias religiosas, eles participavam de sacrifícios, eles eram um povo que estava cumprindo com as tradições, mas o coração deles estava longe de Deus. Como que a gente sabe disso? É só ler no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Joel, santo outro nome, fechei a Bíblia aqui, achei 2, olha só. Joel 2:12 diz
assim: todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Veja, quando ele diz aqui no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque na verdade na época era comum eles fazerem o que? Quando eles estavam angustiados, quando eles estavam tristes, eles rasgavam as vestes, falando, indignados com a situação que eles estavam vivendo. Eles tinham práticas religiosas que tinham a ver com a tradição deles, mas o coração deles estava longe de Deus. Por isso que Deus falou: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Porque aquela situação precária que eles estavam vivendo nada mais é do que uma consequência do distanciamento que eles estavam tendo de Deus, uma hipocrisia que eles estavam vivendo, uma falsidade que eles estavam vivendo. E nós precisamos falar disso hoje, irmãos, porque todos nós queremos ter vidas boas, abençoadas, tranquilas. Todos nós queremos ter dinheiro no bolso para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. E às vezes sonhos que não tem nada a ver com posses de dinheiro, com bens, sonhos que têm a ver com família, relacionamento. Todos nós queremos ter uma vida de paz, tranquilidade, de união. Isso é óbvio. Mas se nós tivermos uma vida assim, com dinheiro no bolso, vivendo bem com todo mundo, com a nossa família tudo em paz, tudo tranquila, mas nós não tivermos o nosso coração diante de Deus, isso nada vale. Porque um dia Deus vai cobrar isso de nós. Às vezes a gente acha que ter uma vida boa é ter uma vida sem problema. Ter uma vida boa é ter uma vida tranquila, sossegada. Ter uma vida que realmente tem a ver com os propósitos de Deus é uma vida abençoada, que não está vivendo nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas ter uma vida de acordo com o propósito de Deus não tem nada a ver com vida boa, sossegada, tranquila. Para que servem os problemas? A gente sabe muito bem que os problemas servem para serem resolvidos. E se eu não consigo resolver os meus problemas por mim mesmo, com a minha inteligência, com a minha capacidade, com a minha competência, eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele é o supridor, Ele é o abençoador, que vai me ajudar em todos os meus problemas, aqueles que eu também não consigo resolver. Veja, o que eu quero mostrar para você é que a situação deles, a situação precária, de pobreza, de vergonha, e Joel mostrou isso para eles. Sabe, esse daqui foi um dos poucos episódios em que o povo de Deus passou por uma dificuldade, uma circunstância de dificuldades, por causa dos erros deles, e eles deram ouvido ao profeta. Eles ouviram ao profeta. Veja, capítulo 2, que eu li, a gente parou no versículo 13, vou continuar lendo, versículo 14, Joel 2 diz assim: quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, e oferta de cereais, e libação para o Senhor vosso Deus. Olha só: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação,
ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as meninas de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Veja, presta atenção aqui, o que o profeta está dizendo. Deus mandou dizer para eles: o que vocês precisam fazer? Rasgar o coração de vocês e se apresentar a Deus juntos. O poder que existe na comunhão, as pessoas desprezam isso. As pessoas acham que é besteira quando a igreja está juntas orando. As pessoas pensam: é besteira, eu não preciso ir nos cultos. Para que eu preciso ir nos cultos da igreja? Eu oro na minha casa, eu faço a minha oração, eu faço a minha devocional. Amado, não tem problema nenhum. Aliás, você precisa ter o seu momento com Deus. Você precisa ter a sua intimidade com o Senhor na tua casa, na sua intimidade. Mas quando o povo se reúne para orar de fato, quando o povo se reúne para se quebrantar de fato, de rasgar o seu coração, é diferente. É diferente, porque o povo está numa mesma visão, o povo está numa mesma comunhão. Não despreze isso. Quantas vezes você deixou de vir à igreja durante o ano de 2019, pensando que não precisava vir, e Deus estava pedindo para você: vem me adorar. Amados, as pessoas pensam. Eu não estou dizendo que a igreja, presta atenção numa coisa, eu não estou querendo ensinar nenhuma heresia aqui. Eu não estou dizendo que você precisa da igreja para ser salvo. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que placa de igreja salva alguém. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, amados, que quando nós estamos em comunhão, a adoração do Senhor é maior, é melhor. E Deus derrama a bênção dele sobre o povo de fato, porque ele vê o povo reunido, quebrantado, clamando ao Senhor. É diferente. Você está me entendendo? Não despreze isso. Essa parte aqui me mostra qual que é o direcionamento que Deus estava dando para o povo de Judá. Ele estava falando assim: olha, vocês precisam se reunir, todos vocês, meninos, meninas, anciãos, o noivo e a noiva, os jovens que acabaram de se casar, as pessoas que estão no vigor da idade, todos vocês, e também os sacerdotes, ministros, cantores, adoradores, se juntar e pedir para mim: poupa o teu povo da vergonha, e assim eu vou ouvir o teu clamor. Você está me entendendo? Oh, glória a Deus. Porque aí as pessoas não vão falar: aquele povinho lá que se diz cristão. É o que está dizendo no versículo 17. Porque aí as pessoas vão dizer: onde está o teu Deus? A sua herança está jogada no opróbrio. Sabe o que é opróbrio, né? Vergonha. O que é herança? Sabe qual que é a nossa herança? Sabe qual que é a tua herança? É você ser chamado filho de Deus. É você ser chamado filho de Deus. E ninguém vai poder falar para você: olha, o filho de Deus. Ninguém vai poder assoar de você, porque essa herança é a maior de todas. Porque quando os filhos de Deus se reúnem para glorificar a Deus, a adoração sobe. A adoração sobe no trono. Versículo 18, olha só. Então o Senhor, olha só, então o Senhor teve zelo da tua terra e se compadeceu do seu povo.
Versículo 18 diz que Deus ouviu o clamor do povo, porque o povo ouviu o sacerdote, ouviu o profeta. Precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos dar crédito à palavra de Deus. Crê nos teus profetas e prosperareis, diz a palavra no livro de 2 Crônicas. Presta atenção, nós precisamos crer na palavra que é pregada, não é qualquer profeta, não é nesses profetas que faz um monte de profetada aí e você não sabe de onde que veio. É daqueles que faz as coisas com responsabilidade, é daqueles que usam a palavra pura, simples, cristalina, a palavra que é o Senhor Jesus Cristo. Amados, nós podemos buscar a palavra quando nós quisermos, quando nós estivermos juntos, e a palavra, ela é trazida por Deus através do Espírito Santo. Eu ainda vou chegar no Espírito Santo, eu ainda vou chegar naquele versículo que eu li no começo. Veja bem, aqui o povo ouviu o profeta, o povo entendeu o que eles precisavam fazer, e eles se reuniram. Presta atenção, versículo 19: e o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, ou seja, vocês não serão mais envergonhados. Versículo 20: e removerei para longe de vós o exército do norte, e os lançarei para uma terra seca e deserta. Até aqui. Sabe quem é esse exército? Serão os gafanhotos. Eram os gafanhotos, o exército que veio do norte. Esse exército era o exército de gafanhotos que veio da África, que dizimou a colheita de Judá. Mas Deus disse aqui para o povo dele: porque vocês se reuniram, porque vocês quebrantaram o coração de vocês, porque vocês rasgaram o coração de vocês, porque vocês não fizeram apenas por causa de religião, vocês não fizeram apenas só para cumprir tabela, vocês realmente rasgaram o coração de vocês. Eu vou tirar esse exército que está tirando a paz de vocês, tirando o alimento de vocês. Amados, queria que você entendesse que quando a gente se vê numa situação difícil, complicada, uma situação, aquela que eu falei aqui, né? Difícil, complicada, cheia de crise, cheia de problemas para resolver, a melhor coisa que a gente tem que fazer é quebrantar o nosso coração e rasgar a nossa alma. E isso não dá para fazer só sendo amigo dos irmãos da igreja, só fazendo parte da igreja, só trazendo as ofertas de vez em quando. Não, não é isso. Eu não estou falando de religião, não estou falando de você fazer parte de uma igreja. Eu estou falando de você realmente rasgar o seu coração e falar com o Deus que te criou, o Deus que te formou, mais ainda o Deus que te resgatou. Mas eu quero ir mais para frente, presta atenção. Essa situação, eles se viram numa situação que eles precisavam fazer alguma coisa. Eles foram atrás do profeta, e o profeta falou com eles, disse a eles o que eles precisavam fazer, e eles ouviram o profeta, eles se reuniram, eles clamaram ao Senhor, eles rasgaram o coração deles, eles fizeram aquilo que o profeta disse para eles fazer, e Deus abençoou a vida deles. Só que isso não é tudo, isso não é só isso que Deus quer fazer. A palavra de Deus diz que depois, na sequência, Deus falou que não é apenas a bênção sobre a terra, sobre as colheitas, não era só aquilo que Ele queria fazer. Ele queria fazer muito mais. Ele queria dar sonhos, visões, palavras de profecia para aquele povo. Ele não queria dar apenas alimento, Ele não queria dar apenas resolução de problemas, Ele não queria dar apenas
problemas resolvidos. Ele não queria dar apenas a bênção dele, ele queria fazer com que o povo começasse a sonhar, profetizar e ter visões. E ele disse, e foi o versículo que nós lemos no capítulo 2, versículo 28. Amados, o que Deus quer fazer não é apenas realizar nossos sonhos. Por isso, eu fiquei relutando, eu fiquei pensando, Senhor, mas a gente sabe que o Senhor realiza sonhos, amém? Amém? Eu tenho pessoas aqui, não preciso dizer o nome, não vou dizer o nome, tem pessoas aqui que estavam praticamente, a família estava praticamente se desfazendo, mas a família foi restaurada. Tem pessoas aqui que foram curadas de doenças. Não é qualquer doença, não é uma gripe qualquer não, doenças complicadas. Tem pessoas aqui que tinham sonhos, serem mães. Amados, Deus realiza sonhos. Mas fiquei pensando assim, mas Senhor, e as pessoas que não conseguiram resolver, conseguiram concretizar seus sonhos ainda? Sabe qual que é talvez o grande problema da gente colocar temas no ano? É que às vezes a gente acha que aquilo que precisava acontecer vai terminar no dia 31 de dezembro. Aquilo que a gente começou a pregar em janeiro vai terminar no dia 31 de dezembro. Mas os sonhos que você sonhou, eles vão continuar. Você precisa disso. Amém? Se eles ainda não foram resolvidos, não se tornaram realidade. Então, muito mais do que sonhos realizados, porque o nosso tema do ano é o ano dos sonhadores. Muito mais do que isso, Deus não quer apenas realizar sonhos, Deus quer fazer com que nós nos tornemos sonhadores. Existem pessoas aqui que pararam de sonhar. Existem pessoas aqui que pararam de profetizar, que pararam de ter visões. Amados, esse versículo, eu comecei a pensar no tema, esse versículo veio imediatamente, porque Deus derramou o Espírito Santo dele. Os filhos e filhas começaram a profetizar. O que é uma profecia? São palavras que nós falamos, que ainda não aconteceram, mas que por causa da nossa fé vai acontecer ainda. São sonhos falados, são sonhos declarados, são sonhos que nós temos coragem para falar, para colocar no campo espiritual. Você está aqui, igreja? Você está aqui mesmo? O que são visões? Visões é quando a gente começa a sonhar acordado, é quando a gente começa a ter planos, quando Deus coloca coisas grandes dentro da nossa alma, a gente começa a sonhar acordado. Os anciãos terão sonhos. Amados, presta atenção, a diferença. As pessoas que não são da igreja, eles podem ter sonhos, eles sonham também, eles têm planos também, eles têm projetos também, isso é fato, isso é verdade. Não precisa você ser um membro de igreja para você ter sonhos, projetos e alcançar coisas maiores, não é? Isso é verdade, mas nós temos uma vantagem. Nós temos uma vantagem, eu quero declarar isso para você levar isso para o ano de 2020. Que tudo que nós pudermos sonhar, através do Espírito Santo de Deus, nós estaremos sonhando, na verdade, não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus. Nós não estamos apenas planejando para o nosso benefício próprio, para nós sairmos beneficiados. Nós estamos sonhando porque o Espírito Santo está colocando isso dentro de nós. E por quê? Para quê? Para que a nossa esperança esteja viva.
Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: que os planos que Deus tem para nós são planos de paz e não planos maus. Por que Ele nos dá esses planos? Por que Ele tem esses planos para nós? Para que a gente tenha um futuro e uma esperança. As pessoas que não sonham, elas não têm esperança. Elas não têm esperança que as coisas melhorem. Por isso eu volto para aquela pergunta. Não adianta você querer ter uma vida sossegada, tranquila, maravilhosa, sem problemas nenhum. Porque você pode ter tudo isso, mas se você não tiver sonho, nada de vale. Não vale nada. Porque se você não sonhar, se Deus não colocar o Espírito Santo dele na tua vida, você pode ter dinheiro no teu bolso, você pode ter todos os seus problemas resolvidos, mas você não vai ter esperança de ver dias melhores vindos da parte de Deus. É tudo comum para você. Comum, é tudo tranquilo, tudo fácil. Agora, se você está naquela situação complicada, difícil, vivendo talvez a pobreza por causa do gafanhoto, Deus quer colocar um sonho para você sonhar, para que você não apenas seja abençoado, mas para que você viva uma verdadeira intimidade com Deus. Amém? Ou seja, seus sonhos não morrem no final do ano. Mas muito mais importante do que você ter sonhos realizados, ou ter sonhos ainda, é você ser um sonhador. Só que esses sonhos, você se tornar um sonhador, você precisa do Espírito Santo. As pessoas pensam que o fato do batismo no Espírito Santo acontecer no dia de Pentecostes, que aqueles sonhos, visões, profecias, que eles começaram a falar no Espírito Santo, ia parar naquele momento, que era só um ato espiritual, um ato eclesiástico, algo que acontece dentro da igreja. Mas por que a gente precisa do Espírito Santo? Para que você precisa do Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta? Qual que é o propósito do Espírito Santo para a sua vida? É você vir na igreja para você viver, para você dançar, pular, falar em línguas estranhas, apenas isso? É você viver algo sobrenatural que as pessoas não conseguem explicar? Qual que é a finalidade do Espírito Santo para você? Qual que é a função dele para a sua vida? Amados, o Espírito Santo, ele faz com que a gente se ligue a Deus. O Espírito Santo, ele quer nos aproximar cada vez mais do Senhor. Ele nos aperfeiçoa, porque nós ouvimos a palavra, e é Ele que faz com que a gente entenda a palavra. Ele faz com que a gente seja santificado pela palavra, porque a palavra nos convence dos nossos pecados, e aí nós resolvemos mudar a nossa vida. O Espírito Santo é primordial, irmãos. Ele não é uma pessoa sem função nenhuma. Ele não é uma pessoa que age só quando o culto está acontecendo. Ele quer fazer você sonhar na tua casa. Ele quer fazer você sonhar no seu emprego, na sua empresa, no seu serviço, na escola onde você estuda, na rua onde você anda, junto com seus amigos. Ele quer fazer você sonhar, você profetizar, e você ter visões. Ele quer você fazer isso. Ele quer ver você fazer isso, porque quando você faz isso, você está mais próximo de Deus. Nós vamos orar daqui a pouco, 5 minutos. Daqui a pouco a gente vai orar para romper o ano. Mas eu quero que você pegue o seu projeto de vida, se você o trouxe. Se você não trouxe, usa a sua fé e não deixa de escrever. Não deixa de escrever esse projeto de vida e trazer aqui na nossa urna.
Pega o seu projeto de vida, nós vamos orar. A gente não tem mais tempo, amados. Ah, Deus. Pegou aí? Amém? Pegou? Amém? É para falar, vocês falam, não falam, né? Quando não é para falar, vocês falam. Pegou aí? Amém? Feche seus olhos, segura o seu projeto de vida, não precisa se levantar não. Pai, eu sei que o ano do sonhador está acabando, Pai. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor tem muitos sonhos ainda para eu sonhar, muitas coisas para eu realizar, coisas para eu fazer, projetos para eu cumprir. Mas eu quero fazer todas essas coisas debaixo do Teu pleno propósito, Pai. E esse projeto de vida que eu estou segurando nas minhas mãos, Pai, é um pouco daquilo que eu vou fazer, Senhor, para alcançar esses sonhos. Os sonhos que eu ainda não alcancei no ano de 2019, mas que estarão vivos, Senhor, no ano de 2020 e todos os demais anos, Pai. Alimenta a minha fé, Espírito Santo, mas muito mais, Senhor, do que bênçãos, muito mais, Senhor, do que providências, muito mais do que problemas resolvidos. Eu quero ter a Tua presença, Senhor, na minha vida. Eu quero que o Senhor me dê, Senhor, sonhos, visões, profecias, que eu viva debaixo desta fé, ó Pai, que a Tua palavra me dá, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar, ó Pai, todas essas coisas que eu escrevi, todas essas coisas, meu Pai, que o Teu povo escreveu, e aquelas que ainda serão escritas, porque eu sei que tem sempre aqueles que se esquecem, que não faz aquilo no tempo certo, mas que a Tua misericórdia, Senhor, possa nos alcançar, e a gente possa ter, Senhor, essas palavras escritas se cumprindo no ano de 2020, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu peço a Tua bênção, mas muito mais do que a Tua bênção, Senhor, os Teus sonhos, as Tuas profecias e as Tuas visões, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém? É o que você vai fazer. Você vai guardar isso. Você não precisa colocar aqui agora. Depois a gente vai colocar aqui à disposição para você colocar dentro da urna. Agora você vai se reunir com a sua família, rapidinho, com a sua família. A gente vai orar agora. Gostaria que a minha família viesse aqui à frente, por favor. A gente vai orar agora.